vai estudar os elementos da direção defensiva. Lembrando que a direção defensiva é muito importante para o nosso meio do trânsito. Quando a gente tira a habilitação, a gente tem que ter muita atenção, muita habilidade, todo o conhecimento que é necessário que a gente passe aqui para vocês. É interessante que vocês coloquem em prática quando vocês estiverem com a habilitação de vocês. O conteúdo da direção defensiva vai cair bastante na sua prova teórica quando você for realizar lá no Detran. Fique atento em relação a isso, tenha atenção, porque antigamente o código que a gente estava acostumado vinha com o nome acidente, mas depois de uma atualização, agora o nome foi substituído por sinistro. Então todas as vezes que você vê o nome sinistro, significa acidente. Ok? Agora a gente vai se aprofundar um pouquinho na direção defensiva. A direção defensiva, como vocês já podem ver e eu coloquei aqui, é dirigir de uma forma a evitar acidente. Sempre você vai evitar quando der para você ou quando outra pessoa perder o controle da situação. Se der para você evitar, sempre vai evitar. Você vai sempre também prever situações, ou seja, você está passando em uma rua e de repente apareceu uma bola. Você tem que prever que logo após essa bola, uma criança vai vir pegar ela. Prevendo isso, você vai reduzir a sua velocidade e vai dar tempo de você parar o veículo caso a criança apareça de repente para pegar essa bola, porque é o mais viável que acontece nas vias. Agora, se você, viu uma bola e continua na mesma velocidade, sabe que aquela bola não surgiu do nada, deve ter criança por perto, brincando, e de repente vai aparecer, e você não se preparou para parar o veículo, automaticamente, quando você for tentar parar, vai ser de uma forma emergencial e pode ser que você perca o controle do veículo e cause um sinistro. Para evitar isso, você vai reduzir a velocidade e quando a criança chegar, você já vai evitar o sinistro. Essa é uma forma que você pode ir prevendo sempre possíveis sinistros que venham a acontecer. Sempre de uma forma que dê para evitar, com tranquilidade você vai conseguir. Depois, a gente vai trabalhar também os 5 elementos da direção defensiva. Para memorizar os 5 elementos que são muito importantes para a sua prova que você vai realizar, a gente usa esse nomezinho aqui, que é o chapezinho, essas siglas que automaticamente faz com que você lembre dos 5 elementos. Chapezinho tem o símbolo, cada sigla dessa aqui tem um nomezinho que é correspondente aos 5 elementos da direção defensiva. Ou seja, o C, ele está correspondendo ao conhecimento, como vocês podem ver aqui. E o que seria o conhecimento para a direção defensiva? O conhecimento são as regras e as leis de trânsito. Todas as vias que você vai transitar, depois que você tiver com sua habilitação, vai estar dentro das leis e das regras de trânsito. Então é interessante que você tenha bastante conhecimento em relação a isso para poder saber qual é a forma correta de você se posicionar dentro do trânsito. Depois a gente vai para o H, que é a habilidade. Ou seja, a habilidade dentro da direção defensiva é quando você dirige e tem o domínio do veículo que você está dirigindo e não põe a vida de outras pessoas em risco. É importante que você, ao pegar uma via, tenha ciência que você tem domínio do veículo e que você vai conduzir ele da melhor forma possível. É sempre um conhecimento e um domínio sobre o veículo em relação a isso. Agora vamos para o A. O A é de atenção. Atenção, aí aqui tem o nome difuso, aí você fica confuso. Como assim difuso? E realmente, quando for cair lá na sua prova, vai cair com esse nominho. É importante que você tenha bastante atenção, porque não vai cair ter atenção, é você ter cuidado, é você sempre estar observando tudo. Não, vai ser com esse nome que vai cair. Por isso que muitas vezes vocês chegam a errar algumas questões se não tiver atenção, porque os nomes que vão vir na sua avaliação, quando você estiver fazendo lá no Detran, vai ser exatamente com esse nome. A atenção ela tem que ser difusa. E difusa por quê? Tem que ser uma visão de 160 graus, onde você pode olhar todos os retrovisores e não esquecer
da sua frente, sempre observando tudo que está na sua visão, de acordo com a condição que você tem. É por isso que tem que ter essa atenção. Por que não pode ser uma atenção focada? Porque uma atenção focada só vai determinar que você olhe para frente. E você não pode esquecer de olhar no seu retrovisor do lado esquerdo, não pode esquecer de olhar no seu retrovisor do lado direito. Então, tem que ser uma atenção difusa para você evitar possíveis acidentes. Uma atenção ampla de tudo. Agora a gente vai para a prevenção. A prevenção é você sempre estar se antecipando a possíveis acidentes que venham a acontecer. Que é sempre você, quando a sinalização da via for 40 km por hora, você andar 40 km por hora. Quando for 60, você obedecer a sinalização que está na via, porque se tiver que parar rapidamente, você vai conseguir. Então é interessante que você sempre se antecipe e ande na velocidade correta para você poder ter a prevenção e ter o controle do seu veículo. Agora a gente vai finalizar com a parte de decisão e ação, que é muito importante e que evita muitos acidentes no trânsito. Quando você dirige com decisão e ação, em relação a você estar no cruzamento e você fica indeciso se passa ou se não passa, e nessa situação você acaba ficando no meio da via, isso vai causar um acidente. Então é interessante que você tenha o domínio da decisão e ação quando você for sempre ultrapassar uma via. Então você tem que ficar atento e decidir que dá para ir, que o espaço é o suficiente e passar e não causar um acidente. Esse tema vai muito além desse simples resumo que eu fiz aqui. Vocês podem simplesmente pesquisar muito mais sobre eles, que é muito amplo. Eu só fiz um resumo simples, ok?